Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa sequência de vídeos chamada O Universo da Produção Executiva. A gente vai passear por 6 vídeos, 6 áreas essenciais que a gente precisa entender um pouco para o desenrolar da produção de um espetáculo ou de um evento, mas aqui a gente vai focar um pouquinho na produção de um espetáculo. A gente sempre fala muito pelo prisma da produção cultural como um todo. Mas aqui, nessa sequência de vídeos, eu vou lançar um foco especial ao produtor executivo. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre os profissionais que integram uma equipe e como eles têm uma interseção com esse produtor executivo. Mas antes mesmo de entrar nessas funções das equipes, eu preciso dizer que essa equipe ela tem que ser planejada mesmo antes das inscrições nos editais ou mesmo antes de você propor a venda para um possível patrocinador, porque você precisa definir um plano de ação para o seu projeto e, de acordo com esse plano de ação, você tem que definir um orçamento. Então, o tamanho dessa equipe vai influenciar no seu orçamento. Isso precisa ser visto antes. Eu vou dar aqui um exemplo de um projeto, um espetáculo que já está pronto, já está montado e a gente vai fazer uma temporada avulsa desse espetáculo. Então, quem são as pessoas que compõem a nossa equipe? A gente tem o elenco, a gente tem o diretor artístico, a gente tem o operador de som, o operador de luz, o operador de vídeo, se tiver vídeo no espetáculo. A gente tem que programar técnicos de luz, som e vídeo para montagem e desmontagem, não só para operação. A gente tem os carregadores e aí mais para produção. A gente tem o diretor de produção, o produtor executivo, o assistente de produção, que é um luxo isso, maravilhoso. O coordenador de administrativo financeiro, o assistente administrativo financeiro. E se o projeto tiver contrapartida, a gente vai ter também um oficineiro que vai dar uma oficina ou um palestrante. A gente sabe que também o oficineiro ou o palestrante podem ser o elenco, podem ser o diretor artístico, mas isso tem que estar previsto no orçamento, porque tem cachê para o oficineiro, tem cachê para o palestrante e também tem ações que o produtor executivo vai fazer em relação a essa função. Então a gente pode falar aqui também sobre as interseções do produtor executivo com essas funções. O elenco, por exemplo. O elenco ele vai precisar ensaiar um pouquinho antes da temporada, então você precisa arrumar uma sala de ensaio para isso, ou o teatro vai liberar alguns dias antes, então o elenco vai poder ensaiar no teatro. O diretor artístico a mesma coisa, ele vai precisar ensaiar com o elenco ou ele vai precisar de alguma coisa para compor essa temporada. Os técnicos também vão dizer para você alguma coisa que eles estejam precisando. Uma gelatina nova que precisa ser reposta, porque gelatina é um material de consumo que queima com a luz, né? Queima com o tempo, então eles vão precisar desse material. O cenotécnico, ele vai precisar de material para poder fazer adaptações no palco, ele vai pedir isso para o produtor executivo. O coordenador administrativo financeiro vai estar sempre em cima do produtor executivo, querendo que todos os gastos sejam com nota fiscal, com CNPJ, que de preferência tenham os dados do tomador de serviço, que é o proponente do projeto, como a razão social, o CNPJ, todo o material descrito e o valor, nota fiscal, que tenha valor fiscal. O oficineiro, o palestrante, o oficineiro vai precisar de linóleo no chão da sala que ele vai dar oficina? É o produtor executivo que vai ver isso. O palestrante vai precisar de um projetor para poder projetar imagens do que ele está falando, microfone, uma mesa, 2 garrafas de água. É o produtor executivo que tem que prever isso. Agora a gente vai falar sobre outras equipes que vão dar suporte à nossa temporada. São elas: assessoria de imprensa, o programador visual, o profissional que vai cuidar das mídias sociais, um fotógrafo, um cameraman que vai filmar, um editor de vídeo, distribuidor de impressos, contador, assessoria jurídica. Vamos falar um pouquinho dessa galera.
A assessoria de imprensa, o profissional de mídias sociais e até mesmo o programador visual, eu vou falar em outro vídeo que vai falar só de comunicação. Artemis, mas para que fotógrafo? Fotógrafo é importante para que você tenha a imagem das suas apresentações e também gerar um relatório para o seu patrocinador. A mesma coisa serve para o registro em vídeo. A gente precisa fazer esse registro, nem que seja da última cadeira do teatro, em plano aberto, mas ele é necessário para o relatório do patrocinador. E o editor de vídeo serve para quê? Bom, o editor de vídeo ele vai servir tanto para poder colocar um começo e um final no seu vídeo de registro, tanto também para poder fazer alguns teasers de divulgação. Então ele vai pegar algumas imagens que você já tem para poder criar um material de divulgação a ser veiculado na televisão, pela assessoria de imprensa ou nas mídias sociais, pelo profissional de mídias sociais. O distribuidor de impressos vai distribuir cartazes. A gente sabe que tem uns profissionais que são especializados nisso e eles sabem exatamente os pontos onde esses cartazes vão ser colados, que tem a melhor visibilidade, e eles também vão fazer um registro disso. Então eles colaram um cartaz onde eles podem colar, porque nem em todo lugar você pode colar cartaz. Então eles vão tirar uma foto daquilo, dizer onde foi colado esse cartaz para poder fazer um relatório. Contador e assessoria jurídica são coisas um pouquinho mais óbvias, digamos assim. O contador, você envia para ele a prestação de contas que você fez, porque ele vai fazer um balanço anual da sua empresa com tudo que foi movimentado durante o ano. A assessoria jurídica serve para poder dar uma olhadinha no contrato, fazer algum tipo de consideração que você tem que prestar atenção nisso, prestar atenção naquilo. Geralmente o contrato é leonino, ou seja, ele serve a quem está contratando. Basicamente, você não tem como fazer modificações no contrato de patrocínio, ele é padrão, mas a assessoria jurídica ajuda você nesse acompanhamento jurídico e em caso de qualquer problema que tenha que ser resolvido juridicamente, essa assessoria vai te dar esse respaldo. Agora vamos complementar com os profissionais, caso o nosso espetáculo seja uma criação, mais uma temporada. Agora a gente vai juntar todos os profissionais que eu falei antes e a gente vai colocar mais um pouquinho. Dramaturgo, no caso do espetáculo não usar um texto que já existe. Cenógrafo, iluminador, figurinista, o diretor musical, o profissional que vai fazer a trilha sonora, que não necessariamente é o diretor musical. E agora vem os assistentes, que na maioria dos projetos isso é um luxo, que é o assistente de direção, de figurino, de iluminação e de cenografia. Outras funções são o preparador vocal, o preparador corporal, o diretor de movimento, o aderecista, a costureira. E tem outros muitos profissionais também que podem entrar na sua ficha técnica de acordo com as especificidades do seu projeto. Você pode ter, por exemplo, um bonequeiro, você pode ter, por exemplo, um diretor de vídeo, um projetista, um designer de vídeo. Se o seu espetáculo tiver, por exemplo, videomapping ou uma presença de vídeo muito substancial mesmo assim no espetáculo. E tem uma outra coisa também, é que toda a equipe pode ser reduzida caso o seu orçamento original não seja aprovado, que na maioria das vezes é isso que acontece. Então vamos falar um pouquinho da interface com essa galera? Numa criação, por exemplo, cenógrafo. O cenógrafo ele vai criar um projeto, nesse projeto ele vai entregar na mão de um cenotécnico e o cenotécnico vai dizer para mim o que eu preciso para ele construir aquilo. Não só o que ele precisa para construir aquilo, mas onde ele vai construir isso. Eu preciso locar um galpão para que esse cenário seja construído? Eu preciso alugar um maquinário para esse cenário ser construído? Ele vai me dizer também que ele precisa de uma mesa de 6 lugares no estilo vitoriano e que eu preciso ver isso em antiquário. Eu vou sair, vou em alguns antiquários, vou tirar algumas fotos de algumas mesas e vou passar para ele definir qual mesa que ele quer. Agora a gente fala do iluminador. O iluminador também vai fazer o projeto dele e vai me dizer, por exemplo, que ele vai precisar da gelatina para o refletor. Gelatina código tal, código tal, código tal. Eu vou ver se tem aqui na cidade que eu resido
ou se eu vou ter que encomendar de fora, geralmente São Paulo. Se a minha criação já for para um teatro pré-definido, esse iluminador ele vai querer saber o que tem de equipamento dentro desse teatro que ele possa usar na criação dele, porque assim você otimiza bastante o orçamento. E o figurinista, o que o figurinista precisa? Ele precisa me dizer tudo que ele vai usar de tecido e o quanto que ele quer de tecido também, porque aí eu vou atrás desses fornecedores. Ele também pode pesquisar alguma peça que já esteja sendo vendida inteira e aí ele vai me passar isso e eu vou dar um jeito de comprar essa peça. E para o elenco e para o diretor artístico, o que eu vou precisar? Eu preciso estar em contato com um dramaturgo que vai finalizar o texto ou não vai finalizar o texto ainda, vai ser finalizado em sala de ensaio. Eu preciso arrumar essa sala de ensaio. Eu preciso fornecer algum tipo de material que ele me pedir para que flua um pouco esses ensaios. Muitas vezes eu vou precisar estar no ensaio para poder entender essas demandas, mas pode ser, dependendo se você tem um assistente de produção, que quem esteja em sala de ensaio seja o assistente de produção. E eu vou estar muito junto do diretor de produção, que vai estar ali vendo esse cronograma minuciosamente para que a gente tenha todos os recursos para criar esse espetáculo dentro de sala de ensaio, que a gente tenha esse tempo muito arredondado para isso tudo ser orquestrado e dar certo. O ideal seria que a gente fizesse um contrato entre a proponente do projeto e os profissionais que vão atuar na sua criação ou na sua temporada ou na sua circulação. Nesse contrato, você vai prever o cronograma de trabalho, as condições de trabalho, como, por exemplo, os técnicos de montagem e desmontagem levarem seus próprios EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Também os prazos de pagamento e como incidem encargos e taxas, porque geralmente esses encargos e taxas incidem sobre a nota do trabalhador, mas é bom isso ficar muito claro no contrato. Você pode, por exemplo, pegar um modelo de contrato de prestação de serviço e adequar isso à sua realidade, mas também não pode perder de vista as leis vigentes. Olha, eu vou falar sobre uma coisa aqui essencial. É muito importante que você tenha um bom relacionamento com a sua equipe. Eles são trabalhadores exercendo as suas funções para o bom funcionamento do projeto. Eles precisam que os cronogramas de trabalho e que os cronogramas de pagamento sejam cumpridos. A boa relação com os trabalhadores do seu projeto é que vai fazer que o seu projeto se desenvolva de maneira consistente. Uma outra coisa muito boa é você entender as interfaces que tem entre as suas equipes para poder você programar reuniões periódicas. Essas reuniões, elas são essenciais para você determinar o cronograma de tarefas, atualizar os prazos, distribuir tarefas e entender essa articulação entre áreas e ficar tudo muito mais orgânico. Um outro tópico que eu acho assim muito legal de ser observado é a organização dos dados da equipe. Muitas vezes você vai precisar redigir alguns documentos para o pessoal da equipe assinar. Ou então você vai precisar fazer a liberação deles no espaço cultural. Ou então você vai precisar mandar as informações deles para os espaços culturais. Ou digamos assim, que vai ser só um e-mail que todo mundo precisa estar nesse e-mail. Então, eu recomendo que você crie uma pasta e um documento virtual com as seguintes coisas. No documento, função, nome completo, nome artístico e ou social, RG, CPF, DRT, endereço, telefone, e-mail e uma foto de rosto para poder você ligar nome à pessoa. Aí na pasta de documentos, RG, frente e verso escaneado, CPF também, frente e verso, DRT, um currículo completo, bem completinho, e também um currículo resumido de até 1000 caracteres.
Esse textinho de currículo de 1000 caracteres é assim, o pulo do gato você ter isso arquivado com você. Eu costumo fazer esses documentos em Excel e Word, mas você também pode usar qualquer aplicativo ou site ou plataforma virtual que você se desenvolva melhor, que você ache melhor. E a mesma coisa a pasta. A pasta pode ser no Google Drive, eu uso o Google Drive para poder compartilhar com outras pessoas. Só que existem teatros, existem lugares que você não vai ter acesso à internet assim com tanta facilidade. Faça uma cópia offline de tudo que você tem. Eu costumo mexer nesses arquivos offline e aí no final do dia eu jogo tudo para a internet. A partir do momento em que você começa a criar esses documentos, essas pastas, você vai ter assim uma cartela de profissionais que você pode acessar. E uma outra coisa também, se você for escrever um novo projeto, num novo edital, e você vai trabalhar com essa mesma equipe, você já tem todos os documentos à mão, e isso já é uma mão na roda. Então você pode perceber que o papel do produtor executivo nessa equipe, ele é um meio de campo. A comunicação é de extrema importância, assim como a falta de comunicação pode ser fatal. Tenha sempre em mente que o produtor executivo, ele tem que organizar as suas tarefas. Ele vai também organizar e informar os cronogramas de trabalho, ele vai fazer o agendamento das visitas técnicas no espaço, ele vai marcar ou desmarcar as reuniões, ele fica sempre na retaguarda para cobrir imprevistos ou qualquer mudança de planos. Além disso, a gente sabe que tem toda aquela correria para poder atender a todas as demandas que tem uma temporada, uma criação ou uma circulação. A organização dessas demandas e dos prazos é essencial para poder você não deixar nada passar. Ou para dizer, não consigo cumprir isso que você pediu nesse prazo, ou para você dizer, eu vou absorver essa demanda nessa urgência que você está me pedindo, mas aquela outra demanda vai ser jogada um pouquinho mais para frente. A equipe como um todo, ela precisa ter a perspectiva real do andamento do trabalho. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha exemplificado um pouquinho o que é uma equipe numa produção, numa circulação e numa temporada. E eu espero vocês fazerem os comentários de vocês, podem me mandar perguntas, alguma coisa que eu não falei por aqui. Pode entrar em contato no contato que eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa é uma série de 6 vídeos que a gente vai passear por algumas áreas da produção executiva num espetáculo. E eu vou ficar muito feliz de vocês me acompanharem. Até o próximo vídeo.